Fala, rapaziada. Vamos aqui para mais uma parte dessa aula zero. Eu falei que seriam em 3 partes, mas não tem como, pessoal. Vamos ter aqui que imprimir um pouco mais de pressão para que a gente compreenda totalmente aqui quais são as desvantagens de não cumprir princípios, pessoal. Falei aqui primeiramente sobre as vantagens e agora eu vou falar sobre as desvantagens, tá? Vou ser aqui muito objetivo com vocês. As desvantagens, só para vocês terem ideia, tá? Vamos voltar aqui, ó, só para vocês verem de novo. As vantagens de cumprir princípios é fácil. São 14 versículos, tá? Simples. O fundamento é simples, tá? Agora, as desvantagens são 53, pessoal. Olha o tanto de versículo aqui, ó. E aqui eu só coloquei uma parte, nem coloquei tudo. Tá bom? Porque vai do 15 ao 68. São 53 versículos falando sobre as desvantagens de não cumprir princípios. Então, rapaziada, vamos lá. Vou ler aqui alguns só para vocês terem noção. Ó. Se você deve cumprir princípios, é isso que vai acontecer com vocês. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ou melhor dizendo, enquanto você cumpre princípios, as bênçãos te perseguem, filho, vai descumprir princípios, as maldições vão te perseguir. O que vai dar para dar errado, vai dar errado. E o que não dá para dar errado, também vai dar errado. Tu já sentiu isso dando errado na sua vida? Aliás, tu já sentiu isso na tua vida? Tudo dando errado, tudo que dá e não dá para dar errado, começa a dar errado. Já aconteceu na minha, irmão. Quando eu não vivi uma vida de princípios, também aconteceu isso comigo. Então eu te entendo, cara. Comece a cumprir os princípios que tudo vai mudar. Esse era o Vinícius de 2021, pô. Vitimista. Pô, na minha vida, pô, eu sou bom, mas as coisas dão errado. Como é que dá errado, tal, não sei o que lá. Só foi começar a cumprir princípios que tudo mudou. Então, se existiu alguma oportunidade para mim que descumpria todos os princípios, existe também para você. É só cumprir. Versículo 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Misericórdia, né? Era exatamente o que aconteceu comigo. Começava dando certo, terminava dando errado. Misericórdia. 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentinamente ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então, olha só, quando você pratica o mal, olha só, Deus, quando você esquece do mal, do nada, repentinamente, do nada, pum, tudo dá ruim, tudo. Então, você está se perguntando aí por que sua vida está dando errado? Tá aí a resposta. Vamos continuar aqui, 21. O Senhor encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. 22. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa. Olha só, o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Cara, eu tô confuso, Vini, não sei o que fazer, cara, parece que eu tô cego, irmão. Tá debaixo de falta de princípio, tá debaixo de maldição por falta de princípio. Então segue os princípios, irmão. Segue os princípios. É simples. Entendeu? Então, ó o 30, rapaziada. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Cara, bizarro. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Rapaziada, já deu pra entender, né? Acho que muita gente que tá vendo essa aula tá se reconhecendo aqui nesse capítulo, né?
por mais que, entre aspas, seja óbvio, o óbvio ele precisa ser dito, tá? Isso aqui é o que acontece com você. Tem mais coisa, tá? Eu só botei 30 versículos aqui, tem mais 23 versículos sobre as consequências de você não cumprir princípios, tá bom, pessoal? Agora você está aqui, ó. 3 exemplos de homens da atualidade que não cumpriram princípios. Alguns vocês conhecem, né? Talvez o que vocês menos conheçam seja o Lance Armstrong, um dos maiores ciclistas de todos os tempos. Rapaziada, a história dele doeu, tá? Doeu de ver. Ele descumpriu o princípio da verdade, o princípio da honra, o princípio da sabedoria. Por quê? Rapaziada, olha aqui, vamos ler comigo, ó. Lance Armstrong foi um dos ciclistas mais vitoriosos da história, conquistando 7 títulos consecutivos do Tour da França. No entanto, sua carreira foi manchada por um escândalo de doping. Doping, rapaziada, é contra as regras, estava quebrando princípios. Armstrong negou por anos o uso das substâncias proibidas, mas em 2012, após uma investigação detalhada da agência antidoping dos Estados Unidos, ele foi despojado de todos os seus títulos e banido do ciclismo profissional. Rapaziada, ele foi despojado. O que é isso? Retiraram os títulos dele. Imagina só que essa estante toda aqui, ó, fosse de título, medalha, etc. Alguém chegasse na minha casa e tirasse tudo de mim, rapaziada. Porque eu não mereci, porque eu contrariei as regras, porque eu não estava debaixo de princípios. Muito forte, cara, muito forte. Não adianta querer um jeitinho, não adianta querer pegar um atalho, rapaziada. Não existe atalho para o sucesso. Aqui, ó, sua falta de integridade e honestidade não apenas destruiu sua carreira, mas também arruinou a sua reputação. Só para te dar um panorama aqui, talvez você não conheça ele. Se você for no Instagram dele agora, botar lá Lance Armstrong, você vai ver diversos posts onde ele fala um pouco, né, sobre como é que foram as vitórias dele, etc. Beleza, ele realmente ganhou, ele tava ali tunado, né, tava com gasolina aditivada ali, mas ele ganhou. E aí o pessoal nos posts dele comenta assim: ah, beleza, você vai nos ensinar como trapacear, como fazer da maneira errada. Então, tipo assim, até hoje, pessoal, até hoje, o que aconteceu em 2012, tá? Hoje nós estamos em 2024, até hoje o cara tá manchado. E eu creio, tá, que nunca mais ele vai ser uma pessoa liberta se ele realmente não confessar, não se mostrar plenamente arrependido e mudar os caminhos dele, tá, pessoal? Então, consequências aí, ó. Teve que devolver milhões de dólares em patrocínio e prêmios, tá? E a sua imagem pública hoje acabou, pessoal. Esse cara acabou, tá? Consequência de viver uma vida de mentira. Eike Batista, um dos homens mais ricos do mundo, quebrou o quê? Honra, verdade e sabedoria. Vou dar um pouco aqui da trajetória deles para vocês verem, ó. Ele começou em 1980 na mineração, tá? Em metais preciosos. Aí depois em 2000 ele só para lembrar, ele já acumulou a primeira fortuna aqui em 1980. Não sei se foi debaixo de princípios ou se não foi. Depois ele criou aqui o grupo EBX, tá? Em 2000. E ele, consequentemente, conseguiu avançar ainda mais. Em 2010, rapaziada, foi o ápice dele. 2012, perdão. Ele alcançou uma fortuna de 30 bilhões de dólares. Rapaziada, 30 bilhões de dólares. O cara era o mais rico do Brasil e o 8º mais rico do mundo. E olha só. Ele era ambicioso, ele queria transformar o Brasil numa potência global. Ele tinha boas ideias, tá? Era uma ideia genuína. Só que se você não tiver princípios para cumprir suas ideias, rapaziada, a queda ela vem forte. Como nós vemos aqui, ó. Já em 2012, imagina só, no ano que ele estava em outro patamar, né, no auge do auge, começaram os problemas, ó. Os problemas começaram a surgir quando a OGX, principal empresa de petróleo de Eike Batista, falhou em cumprir suas promessas de produção. Falhou em cumprir o que, pessoal? Suas promessas. Faltou o que? Com a verdade. Princípio da verdade. As reservas de petróleo eram muito menores do que o esperado e as ações da OGX despencaram. Isso iniciou uma reação em cadeia que afetou todas as empresas da EBX. Rapaziada, quando eu falo para vocês, seja fiel no pouco e será colocado sobre muito, imagina só, Deus permitir chegar lá em cima mentindo, chegar inflacionando coisas. Aí quando você está no auge do seu auge, onde você chegou onde você queria, cara, tá dando um orgulho para todas as pessoas à sua volta, tá levantando pessoas, tá impulsionando pessoas, tu vê a tua vida desmoronar de um ano pro outro.
Em 2012 ele era o oitavo homem mais rico do mundo. Em 2013 ele anunciou o quê, pessoal? Falência. Um ano, rapaziada, de diferença. Um ano por não ter cumprido princípios. Ele foi do topo ao poço em um ano, tá? Além de ser preso depois, tá acusado de esquema de corrupção e etc. Quantos princípios que ele não descumpriu ali, pessoal, para alcançar o que ele queria. Então, é mais uma ênfase aí para vocês entenderem que não importa o quanto vocês conquistem. Se vocês chegarem no topo sem princípios, vocês vão tomar um tombo bizarramente grande, tá? Beleza, esse foi Ike Batista. Essa aqui é uma das histórias que eu mais gosto de contar, assim, porque realmente o cara era muito brabo. Quem não conhece a história de Mike Tyson, pessoal, vocês vão entender na história dele que talento, se você tem talento, habilidade, se você tem ali um princípio da inteligência bem formado na sua vida e você não cumpre princípios, você principalmente não tem ali a sua gestão, né? O seu domínio próprio, você não tem uma honra, rapaziada, não adianta de nada você ser muito bom que você vai cair, tá? É mais um exemplo disso, ó. Princípios que ele quebrou: domínio próprio, o da honra e o da gestão. Vamos lá. A primeira vez que ele foi campeão mundial foi aos 20 anos de idade, em 1986. Cara, é o campeão dos pesos pesados mais jovem da história do boxe. Aí tu vem me falar que o cara era ruim? Irmão, o cara era um monstro. Um monstro. Um monstro, cara. Tu via as lutas dele, tu fica impressionado. Só que, qual foi o problema dele? Olha só. Em 1990, tá? Olha só, ele ganhou a primeira vez em 86. Só 4 anos de auge. Olha só. Tyson era campeão mundial de boxe dos pesos pesados, invicto e considerado quase invencível. No entanto, a sua vida pessoal começou a desmoronar. Pessoal, olha aqui, ó. Não foi a carreira dele que desmoronou. Foi a vida pessoal. Detalhe, eu vou te dar um hack aqui de vida, uma sabedoria de vida para você nunca mais esquecer. Para que você possa entender finalmente o que é PF, o que é PJ. Ou melhor dizendo, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Irmão, é a mesma coisa. Não dá para desvencilhar uma coisa da outra. Se você for ruim na pessoa física, você vai ser ruim na pessoa jurídica. Se você não tiver uma gestão boa de emoções na pessoa física, na pessoa jurídica você também não vai ter uma gestão boa de emoções, cara. Não adianta. Não adianta você querer fazer mais. Tem que ser fiel no pouco, irmão. Seja fiel no pouco. Em 88, ele se divorciou da esposa, tá? Largou a esposa dele. E o pior, né? Foi alegado ali abuso doméstico. Muito pesado, rapaziada. Muito pesado. Então, o seu comportamento ele começou a levantar preocupações, tá? Aí, cara, não adianta, né? Tu vê aqui, 88 começaram os problemas. 2 anos depois começou a refletir na carreira dele, ó. Tyson sofreu sua primeira derrota profissional para Buster Douglas, um dos maiores zebras na história do boxe. Esse foi o início do seu declínio, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então aí começaram os problemas, tá? Aí você vai ver ali, ó, ele sendo acusado de estupro, tá? Que acabou com a imagem pública dele, em 91. Aí depois ele foi condenado em 92, tá? Condenado a 6 anos de prisão. Ele foi liberto depois de 3 anos, tá? Por bom comportamento. Eu imagino que ele tenha se arrependido. Eu imagino que ele tenha se arrependido, né? Quem não se arrepende ficando preso? Enfim, mas aí sua carreira já tava caindo, né, irmão? Complicado. Aí, ó. Em 96 ele foi liberto. Ele tentou retomar a carreira dele. E ele até conseguiu umas vitórias importantes. Só que o seu comportamento, de novo, cara, continuava errático. Então você vê que ele quebrava princípios numa área que ele não conseguia melhorar. O princípio do domínio próprio, que é o que? Controlar a si mesmo, ele não conseguia, cara, cumprir de jeito nenhum, irmão. Ele conseguiu ser desqualificado porque ele arrancou um pedaço da orelha do maluco que ele lutou contra. Para e pensa, cara. Um cara que foi campeão com 20 anos de idade, campeão mundial com 20 anos de idade, o cara tinha habilidade de sobra, mas não tinha o quê? Emocional. Então não adianta nada você virar e me falar assim, Vini, eu sou muito bom. Irmão, não é ser muito bom que vai te manter no topo. Ser muito bom vai fazer você chegar até o topo. E olhe lá, tá? Talvez você nem chegue. Mas talvez você nem chegue. Mas se você chegar, você o quê? Não vai conseguir se manter no topo, tá bom? Então, isso aqui, rapaziada, acabou com a carreira dele. Então vamos lá para as consequências. O cara faturou 400 milhões
milhões de dólares. E saiu devendo 23. Irmão, o seu problema... Olha pra mim. O seu problema é dinheiro? Vamos ser sinceros, é dinheiro. Então resolva esse problema enquanto você não tem muito dinheiro. Porque se você ganhar muito dinheiro, com esse problema aí de falta de gestão, tu vai sair pior do que tu entrou. Cara, eu ganho 400 milhões, irmão. 400 milhões não resolveu a vida dele, cara. E os caras que ganham em prêmio na Mega Sena saem endividados também, cara. Então não vem me falar que seu problema é dinheiro. Eu conheço essa ladainha, cara. Eu também dava a mesma ladainha. Eu ganhava R$1.000 por mês. Aliás, eu ganhava R$200 por mês, superava dinheiro. Aí eu ganhava... Desculpa, R$200 por semana, superava dinheiro. Aí eu comecei a ganhar R$1.500 por mês, sobrava dinheiro. Comecei a ganhar 4 mil por mês, sobrava dinheiro. Comecei a ganhar R$10.000 por mês, sobrava dinheiro. Comecei a ganhar 20 mil, adivinha só. Parou de sobrar o dinheiro. Parou de sobrar. Meu custo de vida aumentou tanto que parou de sobrar dinheiro. Comecei a ganhar R$50.000 por mês, adivinha só. Parou de sobrar dinheiro. Como é que alguém que ganha 1.000 faz sobrar, quem alguém que ganha 50 não faz sobrar? Porque, ó, subiu a cabeça. Eu tava ali vivendo o quê? Pra impressionar os outros. Tava ali vivendo, compensando todas as minhas coisas emocionais no dinheiro. Irmão, dinheiro não aceita desaforo. Se você não for um bom gestor no pouco, você não será sobre muito, tá? Então, o meu problema ali foi a partir do quê? De 20 mil. De 20 mil eu já não tava usando bem. Aí eu fui lá pra 50. Torrei mais ainda. E caiu o quê? Com dívidas. Então, aprenda de uma vez por todas. Se você encontrou um problema em algum nível, resolva esse problema no seu nível. Ah, se você está ganhando 5 mil hoje e não está sobrando, faça esse dinheiro sobrar, irmão. Tá? Se você tem dívidas, comece a pagar as dívidas. Não deixe isso para depois. Tá bom? Então, beleza, rapaziada. 3 grandes homens aqui da atualidade, tá? Que descobriram princípios e se ferraram. Fala sobre Sansão aqui. Cara, esse cara é complicado, né? Ele apareceu para ser resposta. Vou botar aqui, ó. Ele apareceu para ser resposta de Israel, tá? Para libertar o povo dos filisteus. Sansão, rapaziada, um anjo apareceu para a mãe dele falando que ele nasceria, tá? Um anjo, só para vocês entenderem. Mas vamos lá. O princípio que ele descumpriu: obediência, dependência e de honra. A força dele era tão grande que o cara matou 10 mil homens sozinho, mano. Aliás, que ele conseguiu matar 1.000 homens sozinho. Tem noção disso? 1.000 homens, irmão. A passagem tá aqui. Tá? Então, vamos lá. História de ruína. Como eu falei aqui, ó, fruto de milagre. A mãe dele era estéril. O anjo apareceu e falou que o filho dela nasceria e seria um nazireu. Nazireu, pra quem não sabe, é um homem separado por Deus. Tá? Quem é nazireu tem um voto. Tá? Quais são os votos? Não beber bebidas alcoólicas, não tocar em corpos mortos, não cortar o cabelo. Isso eram as 3 coisas que ele precisava fazer. E também não se envolver com mulheres estrangeiras, tá? Essas eram as 4 coisas que ele precisava fazer. Ele não conseguiu fazer nenhuma. Ele fazia todas, tá bom? Então, uma delas, tá? Uma delas foi Dalila, que ele se envolveu. Só uma delas, não foi a única. E o cara só se ferrou. Irmão, o cara só se ferrou. O cara não conseguia cumprir os princípios. Cara, Deus apareceu, cara, como um anjo pra mostrar que ele nasceria. E o cara só fez besteira na caminhada dele, não cumpriu princípio nenhum, cara. Ele era muito impulsivo. Ele não cumpria o princípio do domínio próprio, rapaziada. Não cumpria nada desse princípio, nada. O cara agia por impulsividade. Ele era movido por paixão, por vingança. A emoção dele, ó, toda hora no pico. Ou lá em cima ou lá embaixo. Toda hora a emoção dele no pico. Então ele ficava se metendo em coisas que ele não devia se meter, cara. Um cara separado, um cara que nasceu pra ser resposta, tava sendo o quê? Só problema. Até que ele foi pego, né? O cara que nasceu pra ser um libertador, ele estava sendo levado como escravo. E aí cegaram ele, levaram ele para ficar preso, para trabalhar lá pros filisteus. Então ele, cara, começou a viver uma vida de escravidão, sendo que ele foi levantado por Deus para viver uma vida o quê? De libertação, cara. Ele foi chamado para ser um libertador do povo. E por não cumprir princípios, ele não conseguiu ser esse cara, mesmo tendo força para matar 1.000 homens sozinho, tá? Como último ato da vida dele, ele pediu ali força para Deus e o cabelo dele cresceu novamente, tá? É uma das coisas que a força dele voltaria. E como última coisa da vida dele, ele nasceu para libertar o povo dos filisteus, ele foi e quebrou as pilastras de um evento que estava rolando dos filisteus e matou
a maioria, tá? Dos filisteus. Mas a que custa, né, cara? O cara se matou para libertar o povo. Ele se matou. Viveu uma vida toda doida, uma vida sem abundância nenhuma, sem paz, sem nada. E no final ainda teve que se matar para cumprir o propósito dele na terra. Bizarro, né, rapaziada? Ele nasceu para ser um grande juiz, né? Como eu disse aqui. Mas a obediência deixou ele cego, viveu como escravo e por fim se matou. Tá bom? Saul. Cara, Saul é complicado. Saul, tu vê que Deus já fala o que vai acontecer desde o início lá. Se você pegar as passagens e ler, Deus já canta a bola logo. Ó, volta aqui. Devia dar aula não. O princípio da obediência que ele descumpriu, da dependência e da humildade. Tá bom? Qual foi o propósito de Saul? Ele foi chamado para ser o primeiro rei de Israel. Tá bom? Ele foi chamado também para libertar o povo dos filisteus. Tá? Dos amonitas e os filisteus. Tá bom? Não conseguiu nenhum nem outro. Então, vamos lá. A história de ruína. Ele desobedece ordens diretas de Samuel. Samuel, para quem não sabe, era o sumo sacerdote da época, era o profeta de Deus na época. Então Samuel, ele exercia ali a voz de Deus naquela terra. Então quando Samuel falava uma coisa para alguém, era Deus falando essa coisa para a pessoa. E Saul desobedeceu às ordens de Samuel. Consequentemente, ele começou a cair em desgraça, porque ele estava agindo ali por falta de princípios, que você tem que ouvir a voz de Deus. Se Deus te fala para fazer uma coisa, você tem que fazer, irmão. Não pode ficar discordando. Ele foi impulsivo e quis agir da sua maneira. E ainda deu uma desculpa. Tá? Geralmente quem é impulsivo dá muitas desculpas na vida. Então, além disso, um outro ato de desobediência dele foi que Deus pediu para ele destruir tudo que os amalequitas tinham. Bens, animais. E ele vai e poupa o rei. Deus mandou ele matar todo mundo, tá? E destruir tudo. Ele vai e poupa o rei. E mantém o melhor dos gados e o melhor das ovelhas. Tipo assim, Deus fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra. E no final o quê? Dá como desculpa ainda. De novo. E aí Deus falou, cara, chega, porque você vai ficar dando desculpa e eu quero levantar alguém que me escute, né? Eu te rejeito como rei. Pronto. O cara conseguiu ser rejeitado por Deus, irmão. Deus é um Deus de misericórdia, o cara conseguiu ser rejeitado por Deus, rapaziada. Enfim. Aí ele ficou doido, começou a perseguir Davi, porque ele sabia que Deus ia levantar um homem segundo o seu coração. E quando Davi começou a conviver com ele, ele percebeu que esse homem era Davi. Tá? Ele começou a perseguir o cara por inveja. Tá bom? Aí ele começou a consultar médium, tipo assim, um cara que tinha ali a boca de Deus com ele, já que ele não tinha mais a boca de Deus, ele começou a consultar ali espíritos malignos, tá? Pra ter uma resposta. É tipo, pô, o cara é crente, tá lendo horóscopo, tá indo no centro espírita. Pô, irmão, tu tem Deus na tua vida, cara. Entende? Enfim, Saul ia de mal a pior, tá, rapaziada? Tudo por desobediência, por não cumprir princípios. Ele perdeu o reino por conta disso. Ele foi rejeitado por Deus e também teve uma morte trágica. Na última batalha dele, ele viu que ele ia morrer, tá? Ele foi ferido gravemente. Ele acabou tirando a própria vida. Ele caiu sobre a própria espada para que ele não fosse capturado e humilhado, tá bom? Então ele se matou no final da vida dele. Tudo por não cumprir princípios, sendo que Deus estava falando para ele passo a passo para ser feito. Salomão, o homem mais sábio da história, abaixo de Jesus, claro, mas Jesus era 100% Deus e 100% homem, tá bom? Salomão era só homem mesmo. Mas Deus deu um pouco de sabedoria para ele e isso fez com que ele se tornasse o homem mais sábio da terra. Apesar disso, rapaziada, ele confiou muito na sabedoria que ele tinha e não confiou na dependência dele no Senhor, tá? Então ele descumpriu o princípio da obediência, da dependência e da sabedoria. Que, por mais que engraçado que seja, né? O cara, ele tinha sabedoria, mas ele não cumpria. Ele tinha o princípio, mas não exercia, tá? Aliás, ele era praticamente, né, o princípio e ele não exercia, porque Deus tinha depositado sabedoria sobre ele, mas ele não cumpria, tá? Então, qual era o propósito de Salomão? Salomão teve o propósito de construir o templo de Deus. Deus ainda não tinha uma casa, como eu falei na parte anterior, ele não tinha uma casa, então Salomão estava sendo levantado ali para construir uma casa de Deus, um templo de Deus, pela primeira vez, tá? A segunda vez foi um pouco depois, mas porque a primeira vez o templo ele foi destruído depois de um tempo, então ele precisou ser reconstruído, mas Salomão foi o primeiro cara que construiu um templo para o Senhor, tá bom? Também foi levantado para governar com sabedoria e justiça, só que ele acabou pesando muito a mão sobre o povo, tá bom? Apesar disso, ele trouxe muita prosperidade e paz para Israel, tá? Então, história de ruína. O cara acumulou muita riqueza e poder. Cara, Deus, ele deu um conselho, né?
lá em Deuteronômio, explicando o quanto você deveria, tipo assim, não é o quanto, né, mas tipo, um alerta, né, tipo, olha, beleza, acumule sim muita coisa, mas tome cuidado, né, tipo assim, com o excesso, porque poderia desviar um pouco da atenção dele de Deus, tá? Então ele estava acumulando muita riqueza e poder, estava vendo que ele não precisava mais de Deus para nada. Deus também falou para ele tomar cuidado com mulheres estrangeiras. O cara foi lá e teve 1000 mulheres. Irmão, 1000 mulheres. O cara começou a adorar tudo quanto é Deus, menos o Deus de Israel. Virou as costas para Deus, tá? Começou a ser idólatra, começou a adorar vários deuses, começou a virar as costas totalmente para Deus. O que era uma das condições para que ele fosse ali bem sucedido nos seus caminhos, tá bom? Ele impôs ele também trabalhos forçados e muita tributação. Cara, todo mundo sentia os impostos dele. Tipo o Brasil hoje, né? Não vou comentar muito sobre isso para não entrar em polêmica. Mas Salomão ali impunha uma carga muito pesada, um jugo muito pesado sobre impostos da nação. Então todo mundo sentia como era complicado viver uma vida com ele, tá? Sendo rei. Consequências, cara, a desobediência, a idolatria dele causou na divisão do reino quando ele morreu. Tá bom? Israel foi dividido em duas partes, norte e sul. Salomão perdeu o favor de Deus. Resumindo, ele não tinha fidelidade, não tinha integridade. Deus tirou a mão sobre ele, sobre várias coisas. Tá bom? No caso, tirou a mão em Roboão, tá? Deus ele tirou parcialmente somente de Salomão. Desculpa, vou consertar isso aqui para não ficar difícil de compreender. Ele tirou a mão parcialmente, não da vida de Salomão em si, mas da vida de Roboão. Tá? Roboão, ele herdou um reino enfraquecido. Como assim? Deus não poderia ter tirado a mão de Salomão por conta de Davi. Deus fez uma promessa para Davi. Tá? Mas como Salomão começou a desviar o caráter dele e a fidelidade de Deus, Roboão já recebeu um reino totalmente doido, tá bom? Totalmente diferente de como Salomão recebeu. E aí, cara, começou a enfrentar vários inimigos, tá bom? O final do reinado dele foi muito complicado já. E depois pior ainda, tá bom? E acabou tendo ali um legado final, cara, de idolatria, né? Tipo assim, um cara que era pra ter um legado surreal, assim, com Deus, ele foi marcado por ter um legado horroroso porque ele escolheu se vender para outros reis, outros deuses, porque ele escolheu acreditar muito mais na sabedoria terrena do que na sabedoria do céu. Ele tinha conquistado tantas coisas, ele tinha tantas coisas, que ele acabou tendo a incapacidade de perceber a força de Deus na vida dele. Ele tinha muito cavalo, muitos cavalos era considerado poderio militar, sabe? Muito ouro e prata também era considerado muito poder. Então, essa falta de capacidade dele de perceber Deus nas pequenas coisas foi afastando ele, tendo uma frieza nele. Então, a obediência já não era mais necessária, a dependência também não, já que ele já tinha muita sabedoria, muito poder, muito exército, muita coisa. Então, entende? Então, é tudo sobre o que você está fazendo com o que está sendo depositado em você. O cara era aqui a sabedoria em pessoa, cara. Aliás, sabedoria em pessoa não. O cara tinha a sabedoria como uma das suas maiores armas e mesmo assim ele conseguiu dar muito ruim na vida dele. Então, rapaziada, essas aqui são as desvantagens de não cumprir princípios. Tá? Acho que deu para dizer por A mais B aqui, né? Tanto citando exemplos da atualidade como exemplos da Bíblia, o quanto você se ferra descumprindo princípios. Tá bom? Então, seja muito fiel aos seus princípios. Não tente crescer sem princípios, porque se você chegar lá na frente sem princípios, irmão, tu vai tomar um tombo gigantesco. E não é essa a minha intenção para você. A minha intenção, você sendo aluno do Projeto Israel, é que você cresça em sabedoria, a pouco, mas você vai alcançando degraus que você nunca mais retroceda. Que você, por exemplo, eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a ganhar quanto? 5 mil. Você nunca mais cai para 1000. Comecei a ganhar 20 mil, que você nunca mais cai para 5 mil. Comecei a ganhar 100 mil, que você nunca mais cai para 10 mil, 20 mil. Entende? Então, é isso que eu quero para vocês, que vocês conquistem cada vez mais. Mas essa conquista progressiva, ela só vem através da ordem, tá bom, pessoal? Então, é ordem e progresso. Não inverta, tá? Essa é a modalidade que vocês devem enfrentar na vida de vocês, devem seguir na vida de vocês. Bom, rapaziada, 29 minutos de aula aqui. A aula um pouco extensa, a aula até pesada, né? Falar das consequências de você não cumprir princípios. Mas é isso. A próxima parte aqui vai ser sobre... Deixa eu até ver aqui, ó.
princípio do fruto, da semeadura e da tomada de decisão, tá? A partir disso tudo. Então é isso, rapaziada. Bora pra cima que o reino é nosso. Tamo junto.